lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Quem é que não se enquadra nisso no mundo contemporâneo? Né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que o Espírito de Deus, que Deus dê graça, dê do seu Espírito de sabedoria, entendimento e discernimento para que eu possa interpretar muito bem esta palavra, a fim de que todos possam amadurecer um pouco mais na vida. Hoje em dia a sociedade moderna anda completamente estressada, vivendo no limite de sua capacidade, apesar de todas as facilidades e acessibilidade que nós temos no país de hoje. Tudo que nós queremos, a gente tem alcance. Através do celular, nós temos o alcance, podemos dizer, mundialmente falando. Antigamente você tinha um problema muito sério, né? Você tinha uma dificuldade horrível, terrível. E hoje não. Hoje você se comunica com o mundo todo muito rápido, mais rápido que a velocidade do som. E o que nós estamos vendo com esse crescimento que envolve o mundo capitalista é a deturpação do ser humano. Cada vez mais vivendo no limite. Cada vez mais vivendo num perigo frenético, assustador. E as pessoas não estão se dando conta disso. A poluição visual que nós encontramos hoje no comércio, nos shoppings, que nos impulsiona até nos tornarmos consumidores contumaz. E nós estamos nessa velocidade do mundo globalizado, nós queremos porque queremos, precisamos porque precisamos. É sempre o sentido, nós estamos vivendo num sentido um tanto quanto antagônico. É o sentido do ter e não do ser. E isso é complicado, porque as pessoas estão se permitindo ter a sua identidade fragmentada. Elas já não estão mais se conhecendo. Hoje os nervos estão à flor da pele. Basta um simples olhar diferente que nós já achamos que alguém está falando mal. Basta uma palavra, às vezes, numa conversa. Desde quando, né? Eu vou citar aqui, vou usar como exemplo. Desde quando chamar alguém, olha, você é ignorante. Desde quando isto é agredir alguém? Ignorante quanto ao conhecimento do assunto, ignorante quanto a ter amabilidade, ignorante quanto a ter, eu diria que, responsabilidade para se respeitarem mutuamente. Então nós estamos vivendo num mundo extremamente perigoso. A sociedade tem necessidade de viver sob traição, sob mentira, porque é o que gera, é a motriz, a máquina motriz do mundo capitalista. E o ser humano está se permitindo tornar-se robótico neste sentimento no que diz respeito a Deus, por conta da vontade do ter e não do ser. Todos nós estamos desesperados, e eu não estou aqui dizendo que o ter é ruim. O ter um carro bom é ótimo. Eu vinha vindo com o meu jipinho Compass aí, e de repente passou por mim uma Mercedes, assim. Eu até segurei para aquela Mercedes passar. A Mercedes passou a milhão. De repente acompanhei a Mercedes. Acompanhei não, diga-se de passagem. Mas tivemos que vir. Quando eu vi que entrou aqui no pátio da igreja, eu falei, que legal, alguém, uma Mercedes está aí no pátio da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é ruim você ter. Não é péssimo você ter. Ó, te elogiei hoje. Final de semana que vem tem que trazer o cachê, viu? Não é ruim você ter. É bom, não é bom? É bom.
Ontem que eu digo, força de expressão, figura de linguagem aqui, eu vi essa menina catatalzinha, ela não ia embora do culto sem vir me dar um beijo, você se lembra? Hoje termina o culto, eu não vejo mais ela aqui. Ela cresceu, ela tomou chá de bambu e cresceu, tornou-se essa menina linda que está. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, mas a gente passa 12 com eles, depois começam a chegar nessa idade, né? Tudo faz pagar mico. Mãe, porque eu tenho um amigo lá na escola que usa não sei o quê, que usa não sei o quê. Mãe, o celular do meu amigo é não sei o quê. E, gente, o ter é muito bom, mas nós precisamos estar mais atentos com o ser, porque a sociedade hoje perdeu o senso do amor, perdeu o senso do companheirismo, perdeu o senso da afabilidade social. Nós não vivemos mais isso, nós não interagimos mais assim. E quanto a isso, nós estamos vendo as pessoas morrerem precocemente, nós estamos vivendo no limite, numa linha tênue, e isso é perigoso. É muito perigoso viver nesta linha fina. Todas as pessoas que vivem com a sua vida nesta linha estreitíssima demais, está correndo um sério perigo de mais horas ou menos horas ele acabar se perdendo o equilíbrio e fatalmente será tomado pela doença do século, que pelo que se percebe veio para ficar na vida do ser humano, o chamado síndrome do pânico, síndrome do medo, a síndrome da perseguição, a depressão propriamente dita, não a crônica, porque a crônica acaba tomando um Doril, sumiu, mas a depressão aguda que se instala no ser humano e ele se torna refém depois da situação chamada tarja preta. Até quando nós vamos nos permitir assim? Deus nos fez filhos. Deus nos tornou co-herdeiros em Cristo Jesus, para termos o nosso melhor, para alcançarmos o nosso melhor. Será que ainda vamos continuar com aquela ideia estapafúrdia que dizem que Deus quer melhor um do que o outro? A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, e tampouco filho do homem para se arrepender. Mas quem é? Quem tem esse desprendimento nos dias atuais de lançar toda a ansiedade em Cristo Jesus? De parar para pensar e dizer: eu preciso de Deus, eu tenho necessidade de Deus, eu quero viver a presença de Deus, mas não viver Deus como religiosidade. Isso não nos verticaliza, queridos. Tudo que nos põe na horizontal é um perigo sério. É um perigo avassalador, é supersônico. A gente está indo de encontro com uma tragédia. Todas essas pessoas que querem ganhar bem, que querem ter um bom salário, mas não se esforçam para isso. Não trabalham nesta direção. Todas essas pessoas que querem conquistar, elas não se unem em família para dizer: vamos conquistar juntos. Eu viajei com uma pessoa recentemente em que ele disse assim: olha, eu estava conversando. Normalmente quando uma pessoa fala comigo, ou seja num voo, ou seja no meu carro, eu procuro ouvir. Eu sou mais atento em ouvir e mais tardio em falar. Mas também a hora que eu tiro a tranca, aguenta aí, segura aí, porque eu vou falar. E essa pessoa que estava comigo, ele estava falando a respeito de família, e eu achei que ele ganhou assim até passou uma impressão de que ele finalizaria a conversa de forma muito bacana. Quando ele disse assim: porque na minha casa eu e minha esposa combinamos, ela trabalha, eu trabalho, ela paga
X coisas e eu pago X coisas. Falei, você e sua esposa dividem o que ganham? Então, a gente trata assim. Falei, pois é, a Bíblia diz que casa que divide contra si, ela já está no chão, ela já está em terra. Você pode ter ganho pontos até o momento em que você falou bem da sua vida. Você derrubou a sua casa até o momento em que você taxou a sua esposa a pagar determinadas coisas, porque você tem que pagar outras. Mas tudo bem, vamos imaginar que a tua cultura te leve a isso. No final, vocês faz a convergência desses valores que restaram, que sobraram, para conquistarem juntos. Você tem uma casa própria? Não. Você tem algo programado para ter a casa própria? Não, porque está muito difícil. Vocês têm algum planejamento? Não. Ainda com essa situação que está o país, é impossível. É mais alimentação, aluguel, roupa, crianças da escola. Eu disse, gente, como é que pode alguém viver sem planejar? Isso é medíocre. É ir para o estresse. Todas as pessoas que não têm um propósito, não sabe de onde ela parte, para onde ela quer chegar, ela vai viver fatalmente, com uma certa idade, vai viver um ostracismo. Sabe quantas milhares de pessoas estão nos sinais pedindo dinheiro, pedindo uma moeda? Você encontra pessoas de idade, não porque são vagabundos, não. Não porque são desonestos, bandidos, que não querem fazer nada. É porque nunca buscaram ou se interessaram em ser alguma coisa. Somente no ter, a qualquer custo. Você acha que Deus nos preparou para vivermos em derrota? Você acha que Deus nos preparou para vivermos o amargo? Entenda uma coisa, eu não estou falando sobre Alice, aqui o País das Maravilhas. Eu estou falando da realidade. Todos nós enfrentamos percalços na vida. Eu me esbarro em alguns revés. Mas eu tenho que saber combater. Eu tenho que saber olhar para frente. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus em todo o tempo nos garante a vitória, nos garante a promessa, nos garante a graça, nos garante uma vida saudável, nos garante uma vida conquistando uma vez após o outro o espaço que Deus nos deu. Mas isto não pode ser priorizado como Deus. E nós estamos confundindo tudo quando levamos as coisas por este caminho. Nós estamos tentando atirar para todos os lados e dizer que a culpa está nos governantes. Gente, por favor, se aumentar o número de hospitais, se aumentar o número de leitos, se fizer o que tiver que fazer aí, aumentando. Por exemplo, eu citei recentemente, não sei se foi aqui ou se foi em Rio das Pedras, muito antigamente, não estava na idade de muitos de vocês, mas na minha época, até quando estive no meio, havia a cadeia pública. Cadeia pública era para reter bandido criminoso, já com trânsito julgado. Então ele era condenado e preso em cadeias públicas. Chegou a um ponto que a população carcerária começou a aumentar, as cadeias começaram a ficar pequenas. Então buscaram uma ideia nos Estados Unidos sobre as penitenciárias. Grandes penitenciárias. Penitenciárias hoje que abriga 4, 5, às vezes até 8 mil homens. Maior do que muitas cidades pequenas. Uma população carcerária horrível. Horrível. Então vamos fazer o quê?
vamos destituir as cadeias públicas e vamos agora aumentar o sistema carcerário penal através das penitenciárias. Tá? Começaram a construir penitenciárias e mais penitenciárias e mais penitenciárias, e isto foi tomando conta, foi enchendo a superlotação, a superpopulação carcerária aumentando, e começaram a ficar doidos, já não tem mais cadeias públicas, agora vamos então criar o sistema CDP, Centro de Detenção Provisório. Parece que eu estou só falando em preso aqui. Não, mas eu já vou voltar na tônica correta da mensagem. Criaram os CDPs para aqueles que foram presos como réu confessos, ainda não condenados, estão esperando o trânsito em julgado da absolvição ou condenação para serem removidos para o sistema penitenciário. Você vai ao sistema dos CDPs hoje e eles estão superlotados de pessoas aguardando sua condenação. E sabe no que está se dando tudo isso? No poder do ter, e não do ser. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha como termina o texto. Porque ele tem cuidado de vós. Você parou para pensar o quanto é o amor de Deus por você? Pastor, o amor de Deus é tão grande assim, por que Ele não me dá o que eu preciso, o que eu quero? Talvez. Deus está olhando e está vendo que agora não é o momento. Quantos aqui são pais, vão entender a minha linguagem? Levante as mãos. Nós temos filhos adolescentes, eu não tenho mais, a minha caçula está com 38 anos. Mas para os que têm filhos adolescentes, imagine o pai com o carro na garagem, o filho dizendo assim: pai, dá a chave aí que eu vou sair com o meu carro. Filho, não. Você não tem idade para sair. Pai, mas o senhor me ensinou, tá? Eu posso até ter ensinado, que é um erro maluco. Mas o pai não dá a chave para ele sair sozinho, porque ele sabe que pode haver uma fatalidade. E isto, no direito penal, chama-se risco presumido. Ou ele vai pagar um alto preço para aquilo, porque ele tinha conhecimento de que aquilo era um crime em andamento. Sabe o que acontece, queridos? O pai vira para ele e diz assim: não, você espera, quando chegar no seu tempo, você vai ter o seu carro, ou então você vai pegar a chave do carro do pai e vai poder ir. Às vezes tem isso. E às vezes Deus quer dar um tempo para você, para mim, para nós, para entregar a chave nas nossas mãos. Porque se ele entregar hoje, nós não sabemos como lidar com isso. Nós não vamos saber como tomar conta disso. Ei, gente, é óbvio que nós temos que tomar todos os cuidados aí fora, com pandemia. É óbvio que nós temos que tomar todos os cuidados na vida pessoal, sob gestão. É óbvio que nós temos que tomar cuidado com todas as coisas que tentam se aproximar e que é o desconhecido. Nós temos que colocar aí um pare na frente, um limite sobre as coisas. Mas o que nós estamos vivendo, o que nós estamos tomando como conhecimento é a destruição em massa, Cássio. É a destruição em massa. É um absurdo as autoridades falarem pelo número, pela quantidade de pessoas que morreram sobre pandemia, o que não passam de pessoas mentirosas, uma imprensa espúria, que poderia, no mínimo, contribuir com a verdade, porque todo tipo de morte é inserido como pandemia. Então, do número que tem aí de 150 milhões, ou não sei o quê, no mundo todo, né? Se você pegar realmente as pessoas que morreram por Covid, você vai ver que o número decresce.
Mas eles não soltam uma estatística das pessoas que morrem de acidente no trânsito, que morrem pelo crime, que morrem de doenças infecto-contagiosa. Quantas pessoas aqui, eu brinco dizendo assim, quem aqui vai na unheira? Quem aqui vai na unheira fazer as unhas? Quem vai lá na manicure fazer as unhas? Você leva sempre o seu material ou você se disponibiliza lá do material? Às vezes disponibiliza. Não, ela tem a estufa. Será que você já parou para pensar se aquela estufa está adequada para a eliminação das bactérias que está ali? Pode se contrair ali uma hepatite C. Fica no esmalte por 2 anos. Está aí, ó, um biomédico falando. Fica no esmalte por 2 anos. E nós não temos medo disso, viu? Para vocês que estão aí em casa, nós não temos medo disso. Pastor Mateus estava falando comigo que uma pessoa da igreja dele o chamou e disse assim, pastor, olha, o senhor, eu chamei o senhor aqui para fazer uma visita, pastor Mateus aí de Santa Bárbara, para mim, porque o senhor tem visto que há muito tempo eu não estou indo na igreja e tal, e eu queria que o senhor entendesse, questão de pandemia, a minha idade e tal, então eu não estou indo na igreja, e eu estou coladinho nas lives, e eu gostaria que hoje o senhor fizesse uma oração aqui na minha casa presencial. O pastor Mateus, um gentleman, ele foi lá, fez a oração, abençoou aquela família e foi embora. 2 dias depois, a mulher ligou, 2 dias? Não, acho que foi um pouco mais do que isso. 1 semana ou 2 semanas depois, a mulher ligou para ele. Essa mulher não saía de casa para nada. Pastor, ore muito por mim. Eu estou com Covid. Dentro da casa dela. Será que ela não deixa os seus filhos, netos, parentes e amigos entrar dentro da casa dela? Então veja quantas coisas o ser humano tomou como ignorância. Busque mais o ser. E o ser está ali, ó, lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Você já viu uma pessoa com o emocional perturbado? Como ela sofre? Pode dar qualquer que seja o medicamento. Qualquer que seja o medicamento não vai mudar a história daquela pessoa enquanto ela não se tornar altruísta. O que o senhor está falando, pastor? Enquanto ela não se tornar aquela pessoa convicta de que vai vencer, com desejo de estar na frente, de olhar para frente, de caminhar para frente, não de voltar a ficar olhando para trás as coisas que já passaram, deixa lá para trás, segue para o alvo, porque Deus é poderoso para abençoar a minha vida, a sua vida, e nos dá coisas grandiosíssimas. Escutem, amados. Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade para com todos nós no dia de hoje. Hoje é o dia de ser salvo. Hoje é o dia de receber Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor, amigo, conselheiro e Salvador, não como religião. Porque quando Cristo for religião para você, Ele vai estar pregado do lado de fora da igreja. Mas quando Cristo se tornar Senhor da sua vida, Ele está inserido no seu espírito, na sua alma, no seu coração, ad eternamente. Você sabe o que é ad eterno? Entre o eterno e o ad eterno há uma diferença, uma distância muito grande. Eterno é até que dure. O ad eterno é para sempre, para sempre, para sempre. Quando aqui neste mundo terminar, a Bíblia diz que a festa vai continuar lá no céu para os filhos de Deus. Aleluia! Então aplique isso dentro de você. Entregue os seus dias a Jesus e o receba como o único Salvador da sua vida. Não deixe o diabo mentir para você. Tenha anseio por ser cheio do Espírito Santo Consolador.
Eu estou encerrando a mensagem dizendo para você que o anseio pelo Espírito Santo é a chave para uma vida madura, de paz, alegria e cura e libertação. E limpar o nosso interior, arrancar as amarras que nos têm prendido. Pois a dor destas coisas, quando confiamos em Deus, ela é passageira. Mas quando fazemos deste mundo o nosso amigo, então o teu amor é efêmero, fugaz. Quando você lança a tua vida em Jesus Cristo, não tem o que possa te parar. Não tem, Priscila. Quando nós lançamos a nossa vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, por mais que venham as lutas, por mais que venham as batalhas, por mais que venham as dificuldades, por mais que venham as tristezas, por mais que nos deparemos com momentos ruins, sobretudo, nós temos a mão de Deus que vai nos puxar sempre, 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 sempre para cima.